O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos assistem através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, a esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós convidamos a todos que nos assistem, que nos acompanham, seja na igreja, seja através de um aparelho. Amados, não vamos somente assistir a esse culto, vamos participar desse culto, vamos cantar os hinos que serão tocados pelos músicos, vamos entregar os nossos caminhos, as nossas mentes, confessar as nossas faltas e exaltar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos fazer um culto em comunhão com o Senhor nessa noite. Então, juntos nesta comunhão, vamos começar esse culto cantando o hino 312. Glória ao Senhor. Trabalhai, irmãos, trabalhai, nesta comunhão, nesse mesmo sentimento de trabalhar pelo Evangelho. Nosso irmão ancião em Toledo, esse último final de semana, no atendimento do culto, o Senhor visitava muito a igreja. No último hino, a igreja não conseguiu cantar e o Senhor batizou a esposa dele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é bom
e a misericórdia dele dura para sempre também. Em continuação a este culto, amados, vamos cantar o hino 168. Glória ao Senhor. Senhor, aleluia, bendito ao Criador, glória ao Senhor. Bem, amados irmãos e irmãs, os irmãos que nos acompanham pelos canais, nós nesse momento, nós iremos buscar a face do nosso Deus com oração. Dobraremos os nossos joelhos, te convido que você, onde você estiver, em ato de reverência ao Senhor, que você possa ou dobrar os seus joelhos ou fechar os seus olhos, que possamos, amados, esquecer os nossos problemas, esquecer as nossas aflições que nos trouxe até aqui, porque até aqui a mão do Senhor tem nos ajudado. Bendito é o nome santo do Senhor. O irmão Rodrigo virá fazer oração pela igreja, apresentará todos os pedidos de oração que você tem, aquele pedido que está em oculto na tua mente, na tua alma. Irmãos, confesse as suas faltas, mas adore ao Senhor, glorifique ao seu Deus, busque ser visitado pelo Espírito Santo, porque é tempo de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, amados, em uma só comunhão, vamos buscar a face de Deus com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos diante da Tua presença, com os nossos joelhos curvados e o nosso coração voltado a Deus,
pois Tu és, Senhor, a nossa alegria, Tu és a luz da nossa vida. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, é fruto da Tua grande misericórdia em favor das nossas almas. Senhor, muitas vezes olhamos para nós mesmos e não entendemos muitas coisas que passamos, mas nós sabemos que tudo entende o Salvador, tudo o Senhor conhece, e nada, Senhor, foge das Tuas mãos, Alamaia, e nem do Teu domínio. Mas nós Te louvamos porque em meio às nossas aflições e tribulações, as portas do céu não têm se fechado para nós. E todas as vezes que clamamos pelo Senhor, Abba, Pai, nós sentimos o conforto da Tua palavra e a virtude do Teu Espírito Santo, Senhor, tem estado entre nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ó Deus eterno, nessa noite apresentamos a vida do Teu servo que Tu tens colocado diante de nós. Sabemos que sobre ele também está a presidência do Teu Espírito Santo. E pedimos que enche o Teu Filho de palavras de vida eterna. Para nossa irmandade aqui presente, os que estão nos seus lares, possam sentir a Tua virtude, Senhor, através desse culto. Tu que és um Deus maravilhoso, cheio de glória e de poder. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas necessidades. Toma nas Tuas mãos as nossas aflições, as nossas preocupações. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Venha ao nosso encontro e nesse momento fortalece a nossa igreja, fortalece o nosso povo, o nosso ministério. Senhor, se Tu queres nessa noite a mesma virtude que passou lá em Toledo, no Paraná, faz passar aqui entre nós, ó Deus, a virtude do Teu Espírito Santo. E calabanassa, laí, alamaia. A glória, o nome do Senhor. Enche agora esse lugar da Tua glória. Enche esse lugar da Tua presença, Senhor. Pois o Teu povo está precisando de um abraço Teu, ó Deus. Visita a nossa alma, canta na nossa alma. Pode ter entrado algum ancião, algum diácono, cooperador ou mesmo irmão, irmã, desanimado, precisando do Teu abraço. Só o Senhor é Deus da nossa vida. Abençoa, Senhor, todos os pedidos de oração. Abençoa a nossa irmandade que está fazendo menção agora através da live. E manda-nos do céu a Tua doce palavra. Fala com as nossas almas, enche os nossos corações da Tua glória. Não podemos encerrar sem antes pedir a Tua bênção em favor, Senhor, da vida dos nossos irmãos que vieram da região de Limeira, de Araras, de Sorocaba, Senhor, de Mairim, que São Roque, os nossos irmãos de Arujá, de Suzano e de todas as demais regiões aqui da região metropolitana de São Paulo. Oramos pelo nosso querido irmão Jean e a irmã Lu, sua esposa, que passou ou está passando ainda por cirurgia ali na Zona Leste em São Paulo. Ajuda o Teu servo e a irmã Lu, coloque em liberdade para a glória do Teu nome. E nessa oração também queremos Te agradecer, porque as orações da igreja foram ouvidas, e os rins da irmã Laís, filha do irmão Daniel, voltaram a funcionar. Glória ao nome do Senhor. E ela continua, segue em recuperação. Assim, ó Deus, guia-nos em todas as coisas e faz a Tua virtude descer sobre nós. E ainda apresentamos todo o ministério da Tua obra, que haja a Tua bênção sobre a vida deles, bem como também sobre a vida do irmão João Marcos e do irmão Samuel, que estarão sempre nos nossos corações e na mesma comunhão, e que nessa nova missão o Seu Espírito possa estar sobre eles também, Senhor. Nós servimos um só Deus, é isso que nos importa. Lá na frente nós nos encontramos no reino da glória de Deus. Pedimos a Tua bênção, damos gratidão aos céus, em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive, reina, coroado de glória para todo sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador.
Amados irmãos, em continuação a este culto, vamos cantar o hino 91. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Criador. Bem-amados e queridos irmãos, amigos que nos assistem, neste momento nós temos a liberdade de fazermos as nossas ofertas ao Senhor. O Senhor se alegra quando cantamos, o Senhor se alegra quando buscamos comunhão com Ele, o Senhor se alegra também, irmãos, quando nós ofertamos na obra dEle. Nós, nos cultos online, temos sempre pedido a respeito das necessidades dos irmãos que precisam ser supridos na parte da alimentação, na parte do vestuário, e o Senhor tem muito operado a esse respeito. Então, os irmãos que estão aqui nesta noite na igreja, os irmãos que estão nos assistindo, eu convido, irmãos, hoje para nós fazermos uma oferta especial ao Senhor. São todas as ofertas, toda a contribuição é especial ao Senhor. Entretanto, hoje, amados irmãos, nós temos entre nós um servo de Deus que está construindo uma bela congregação em Sorocaba, e ele está necessitado
de ofertas para poder continuar aquela grande obra. Quantos lugares a igreja, irmão? 320 irmãos para a congregação que está sendo construída. Então hoje toda oferta desta noite vai ser para essa necessidade. Os irmãos estão em comunhão para isso, irmãos? Glória ao Senhor. Então os irmãos que puderem, pode se apresentar para fazer a oferta ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, os irmãos que contribuem através da internet. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Também, amados irmãos, muitos dos irmãos, das irmãs, das famílias que acompanham os cultos online, às vezes não conhecem a congregação cristã apostólica. E eles às vezes perguntam para nós, amados, onde é que tem a congregação mais próxima da cristã apostólica? Onde é que eles podem frequentar a igreja quando eles sentem alegria com os cultos? E nós nunca temos a oportunidade de falar. Então hoje nós tem alguns irmãos que estão congregando conosco nesta noite. O irmão Rodrigo virá à frente e apresentará cada um dos servos de Deus. Pela parte das ofertas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Na sequência, amados, o Senhor enviará do céu a sua santa e bendita palavra. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Vamos apresentar os irmãos. Os irmãos vão passar por aqui, irmão N? Os irmãos vão passar por aqui, né? Você vai indicando eles para vir já? Já vai vir, vem, irmão. Irmão Aldo. Irmão Aldo é diácono no Boa Esperança aqui em Itapevi e também aqui na região central de Itapevi. Deus que abençoe. O irmão Geraldinho é ancião em Arujá, no Mirante, aqui região metropolitana de São Paulo, comecinho do interior. Deus que abençoe, irmão Geraldo. Irmão Isaac já fica aqui em cima já. Pode tirar se quiser. Irmão Marcos é ancião em Mairim, aqui interior de São Paulo, próximo a Sorocaba. Vem, irmão Antônio. Irmão Isaac, ancião em Mogi Guaçu e região, aqui interior de São Paulo também. Os cooperadores também venham, por favor, todos, encarregados locais, regionais, todos. Diácono, irmão Valdir não veio ainda. Nosso querido irmão Antônio, ali é São Roque, né, irmão Antônio? Atende São Roque, Itapetininga, interior de São Paulo. Também, como é o nome daquela lá no Vale do Ribeira? Itapiraí Paulista. Itapiraí Paulista, nosso irmão Antônio é ancião. Deus que abençoe. Como que é o nome dela? Santa Rosa? Nosso irmão Nelson é cooperador do Jardim Santa Rosa, em Sorocaba. Amém. Está estiloso, hein, meu? Nosso irmão Adriel, ancião na região de Campinas e Hortolândia. Deus que abençoe. É Rio Claro, né, Robson? Nosso querido irmão Robson, ancião em Rio Claro, interior de São Paulo. Nosso irmão Everaldo, encarregado local de orquestra no Jardim Santa Rosa, em Sorocaba. Deus que abençoe. Jorge Wetter, né? Iperó, Jorge Wetter. Nosso irmão Odair é cooperador em Jorge Wetter e Peró, aqui no interior de São Paulo, região de Sorocaba também. Nosso irmão Sampaio é ancião em Guarulhos, também em região da Grande São Paulo. Isso é hora mesmo, meu. Está até marcado aí, ó. Deixa aqui. Irmão Isaac, ancião na região de Limeira e Araras, toda a região ali do interior. De São Carlos também. Deus que abençoe. Votorantim, né, irmão Rogério? Nosso querido irmão Rogério é cooperador oficial em Votorantim, aqui interior de São Paulo. Amém. Reginaldo. Nosso querido irmão Reginaldo é cooperador aqui no Jardim Vitápolis, aqui em Itapevi mesmo. Deus que abençoe.
terceira divisão? Quinta divisão. Nosso irmão Israel é cooperador no Jardim Leblon, em Suzano, e na quinta divisão, Suzano também. Suzano. Nosso irmão Batista, nosso irmão João Batista, é encarregado regional na região de Sorocaba, também no Jardim Santa Rosa. Deus te abençoe. Nosso irmão Alberto, recém-integrado novamente aqui junto de nós, é ancião agora na região de Sorocaba e também Votorantim. Deus abençoe. Esse irmão pequenininho é o nosso querido irmão Valdir, é diácono em Arujá, Mirante, região de Suzano, toda aquela região. Deus te abençoe. Nosso querido irmão Eliezer é ancião em Araras, interior de São Paulo. Atende mais alguma outra, né? Cordeirópolis. Cordeirópolis também. Deus te abençoe. Irmão Zé, só aqui para nós se ver, né, irmão Zé? Nosso querido irmão José é diácono nessa casa de oração em Itapevi Central. Deus te abençoe. Oh, glória. O irmão William é encarregado regional nessa comum congregação e também atende os cultos aqui para a Irmandade. A Irmandade já conhece, bem conhecido de todos nós. Deus te abençoe. Irmão N, não vai? Irmão N, não? Tem mais alguma coisa para anunciar, irmão? Mais alguma coisa para anunciar, irmão William? Tem um ensaio 23. Que dia da semana que cai? Dia 23 de agosto, domingo, às 16 horas, haverá ensaio de orquestra nessa congregação. Vamos chegar lá, isso mesmo. E todos estão convidados a estar aqui. Dia 9, batismo às 10 da manhã no Jardim Leblon, em Suzano. Tem muita Irmandade de Suzano que nos assiste e que acompanha os cultos. Estão convidados para estarem lá no Jardim Leblon. A partir do dia 16 de agosto, os cultos de domingo de manhã nessa congregação passam a ser realizados domingo às 18h30? Às 18h30. No dia 30/8, às 14 horas, haverá santo batismo em Jorge Wetter. Deus me dará a graça de atender. Só isso. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Primeiro Samuel, no capítulo 16, do verso 1 a seguir. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Só até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, está diante de nós a boa palavra de Deus essa noite. As escolhas de Deus na nossa vida, na maioria das vezes, elas trazem em nós alguma preocupação. Porque nós olhamos aquilo que Deus faz da nossa maneira humana. Nós olhamos e compreendemos as coisas com olhares de homem, de mulher, de seres humanos falíveis, frágeis que nós somos. Mas Deus não, irmão. Deus olha as coisas com o olhar de quem começou e tem a certeza absoluta que vai terminar. Não é como eu, como os irmãos. Entende, irmão? A gente faz alguma coisa e fala: se Deus quiser, se Deus me preparar, se Deus me ajudar, eu consigo chegar, eu consigo terminar. Não é, irmão Geraldinho? Porque não está em nós. Uns dormem num dia, não acordam no outro. Ou acordam, mas estão doentes, estão impossibilitados, perdem a condição, mas o Senhor não. Glória ao nome do Senhor. O Senhor, irmãos, tem domínio do passado, do presente e do futuro. Onipresente, onisciente, onipotente. Todas as coisas que Deus faz é com a certeza absoluta que Ele vai concluir. E a palavra nos diz: aquele que começou sua boa obra em nós, Ele mesmo a terminará, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, se nós olhássemos, irmãos, aos nossos olhos, com tantos filhos, tanto que Samuel também se equivocou, não é, irmão Anderson? Olhou Eliabe e falou, pensou consigo, olhou aquele homem forte, destro na guerra, certamente está diante do Senhor o seu ungido. A intenção foi boa, de escolher o melhor aos seus olhos. Mas o Senhor disse para ele: Samuel, Samuel, não atenta para aquilo que os teus olhos mostram, porque eles mostram só o que está diante de ti. Porém Deus vê o que está dentro do coração. E não tenho escolhido a este nem a nenhum dos outros. E ele se viu, irmãos, em confusão, se viu em desespero. Deus me mandou aqui ungir um dos filhos de Jessé. Já passaram todos. E o Senhor disse que não é nenhum. Como pode isso? E ele então perguntou, só por eliminação, falou: deve ter algum que não está aqui. E perguntou a Jessé: mais algum mancebo? Jessé lembrou-se de Davi, falou: tem mais um, que está apacentando as minhas ovelhas, longe, separado, cuidando dos afazeres. Ele disse: então manda-o chamar. Não tem mais nenhum. Ele falou: não tem. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos em nós, nós tenhamos para nós a mente de Cristo, para que o Senhor nos dê de compreender os seus mistérios, porque a palavra diz: o Senhor ocultou os seus mistérios aos sábios e entendidos e revelou aos seus pequeninos. Glória a Deus. Às vezes a gente olha, parece não compreender as provas que nós passamos, mas que haja em nós fé essa noite, em nome do Senhor Jesus. Para que quando nós olharmos, o Senhor possa visitar nosso coração, a fim de nós dizermos: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, Senhor, o que Tu vais fazer, mas eu creio que de Deus vem sempre o bem. Eu creio que de Deus vem sempre o melhor. Então ele na mesma hora falou: se não tem mais nenhum filho e só tem esse, eu creio que foi esse que Deus escolheu. E disse: manda-o chamar, e ninguém se assentará à mesa até que ele chegue aqui. Já estava escolhido o rei, irmão. Já estava escolhido aquele a quem o Senhor queria colocar para reinar sobre o seu povo. E o Senhor está trazendo a sua palavra essa noite para te dizer: irmão, irmã, aquilo que Deus escolheu para a tua vida, aquilo que o Senhor designou para você passar, não tema força estranha nenhuma, não tema espírito estranho nenhum. Aquele que começou a boa obra vai terminar, irmãos. O que começou a boa obra na tua vida vai terminar. Você pode se preocupar, pode se inquietar, dizer: Senhor, como vai ser isso na minha vida? Não tem como acabar. Você não tem nem como começar, quem dirá como acabar? Mas o Senhor tem. E sobre nós tem uma escolha de Deus na nossa vida, amados irmãos. Pode dar glória a Deus essa noite, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha.
Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele, irmãos, que quando vê o operar de Deus na sua vida, diz: Senhor, usa-te de mim como um vaso teu, enche-me da tua graça, enche-me do teu poder. Tu podes ter entrado aqui, irmão, seco, vazio, desesperançoso, preocupado. O Espírito da graça de Deus te enche pela palavra. O Senhor te enche de graça, de poder e de esperança. Confia no Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Não temas força estranha nenhum. A virtude da boa palavra de Deus te enche essa noite, diz o Senhor. E os irmãos pensam que ele reinou logo? Demorou, irmãos. Ele tinha 17 anos. Não é do dia para a noite. As coisas com Deus não é miojo, que 3 minutos está pronto. O Senhor opera segundo a sua vontade. E nós só seremos felizes na graça de Deus quando nós nos livrarmos do imediatismo. Eu quero agora. Eu quero, mas eu quero agora. Eu também quero, irmão. Mas o Senhor diz que o tempo é dele. Senhor, mas eu pensei que fosse agora. E ele responde: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Meus pensamentos são mais altos do que os teus. Senhor, mas eu não tenho capacidade. Mas Deus capacita os escolhidos. Senhor, mas eu estou triste porque eu não alcancei aquilo que esperava. E Salomão nos ensinou dizendo: o sábio não reclama por aquilo que não tem. Ele louva a Deus pelo que já conquistou, irmão. E o Senhor hoje traz a sua palavra para dizer a nós: deixa Deus te escolher por uma boa obra na terra. Os irmãos que estão nos assistindo aí, as irmãs, deixa Deus te escolher por uma boa obra na terra. E daí a mulher. Alamassa laia, alamaia, alamaia, Jesus, glória a Deus. Que alamassa laí canta alamanaia. Irmãos, Deus está aqui, irmãos. Quando o anjo apareceu a Gideão, disse: tu livrarás esse povo da mão dos midianitas. Como poderei ser eu? Se o meu milheiro é o menor e o meu menor de Israel, e é o menor da casa de meu pai, como pode isso? Pela intransigência do povo, o Senhor os entregou na mão dos midianitas. E o Senhor dizia para ele: esforça-te, eu te ajudarei, e tu livrarás esse povo da mão dos midianitas. Irmãos, não há em nós força, glória a Deus. E às vezes Deus faz obra através da nossa vida, como fez através da vida de Gideão. E o povo, como forma de recompensa, quis instituí-lo rei, e ele rejeitou, porque ele sabia que o rei que Deus tinha escolhido para aquele povo era o Senhor, irmãos. Então nós não podemos ser movidos pela nossa vaidade. Davi pode ter ali recebido aquela unção. Quando ele chegou junto deles, o Senhor disse a Samuel: ungi-o, porque este mesmo é. Os irmãos pensam que nosso olhinho era uma garrafa com 1,5 litro de óleo, que despejou, como ele escreveu no Salmo, óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e desce até a orla dos seus vestidos. Não era pouco não, irmão. A medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. O que Deus vai preparar na tua vida não é mirrado. E hoje Deus dá uma ordem para que a miséria no espírito e na carne saiam da vida da igreja de Deus, como saíram da Salaía. Como saíram da vida de Davi, irmão, de um filho desprezado, de um filho que não podia se sentar na mesa para comer com seus irmãos, para o trono de Israel. Mas Deus não só escolhe, Deus confirma a sua escolha. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ele então recebeu, e ele podia dizer: irmão, eu recebi sabedoria de Deus. E todos diriam: mas como pode ser isso? Você recebeu, é você falando. E aparecem aquelas 2 mulheres com um bebezinho morto e um vivo, que uma tinha se deitado sobre o seu filho e tomou o filho da outra, que estava vivo. Como fazer? Fazer exame de DNA? Não tinha, era a palavra valia. E as 2 brigavam pelo vivo. E ele disse: essa diz que é mãe, essa também diz que é mãe. Não tem jeito, falou para o soldado: pega uma espada e divide o menino no meio. E dá metade para uma e metade para outra. Aqui não era mãe, falou: boa coisa, nem meu, nem dela seja. Olha onde o diabo vai, irmão. Ele se confessa a sua maldade pela sua própria boca. O Senhor te justificará pela boca do teu adversário. Alamaia. Se tu está sofrendo acusação, está aí, irmão Anderson, advogado. Ao acusador cabe o ônus da prova. Não te justifique. Deixa o adversário falar o que quiser. A tua justiça vai gritar a tua inocência, irmão.
A que era mãe disse, não, Senhor. Alamaia, de maneira nenhuma mateis o menino, dá para ela o menino vivo. Eu não quero a minha metade, eu dou para ela. E ele disse, está aqui a mãe da criança. A mãe da criança não mata, não divide, ela abre mão, mas não divide. Então todos viram que havia nele sabedoria de Deus. E todos viram a escolha na vida de Davi quando ele foi contra o gigante. Tu vens a mim com espada, tu vens a mim com couraça, tu vens a mim com escudo, com capacete. Um menino que não podia carregar a armadura que Saul deu a ele. E ele disse, eu porém vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E calamaçania. Irmãos anciãos, vão em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos cooperadores, diáconos, encarregados, vão em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãs examinadoras, vão em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãs organistas, irmãos músicos, toquem em nome do Senhor dos Exércitos. A força de Deus estará sobre vós. E o Senhor que plantou a árvore não deixará demônio nenhum arrancar ela. A obra não está na nossa mão, irmãos. A obra está na mão do Senhor Jesus. A obra está na mão de Deus. E o Senhor que começou essa batalha por nós, Ele nos dará a vitória. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Se entrou pelo menos uma meia dúzia de crente aqui essa noite, irmão? Que crê na palavra de Deus, irmão? Tem uma pandemia matando gente aí adoidado. E quem não morre da pandemia morre de doido. Quem não morre de doido se suicida. Quem não se suicida larga a família. O adversário está arrastando de mãozada. Recebe a unção do Espírito Santo sobre a tua vida em nome do Senhor. Shalaia. Recebe a unção da palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. E não tem mais nada que se levantar contra ti. Não fomos nós quem te escolheu, irmão. Não foi o ministério quem te escolheu. Irmãs que estão aqui, todos os irmãos. Foi o Senhor quem vos escolheu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa também. E a congregação onde Deus te deu de atender também será salva em nome do Senhor Jesus. Creia, irmão. Vocês creem, irmão, na palavra de Deus. Quantos rostos eu vejo aqui que nós lutamos tanto. Quanto já vi o irmão Isaac chorar. Quanto já vi o irmão Adriel chorar. Quanto já vi o irmão Eliezer, acabou de perder o pai. Quanto nós choramos, irmão Sampaio e eu lá na África. Irmão Bertinho, outros tanto aí em Mogi Guaçu. Quantos anos lá. Viajava, irmão, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, para atender culto em Mogi Guaçu para 3 pessoas. A nossa tribuna era uma máquina de lavar e uma congregação linda, de 10 de frente por 20 de fundo, e tem o povo lá dando glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus está aqui, irmão Israel. Receba a virtude do Espírito Santo. Receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a glória de Deus sobre a tua vida e a unção da palavra de Deus. E quero que os irmãos creiam em nome de Jesus. Voz de Deus nesse lugar e não voz de homem. Voz de Deus e não voz de homem. Alaí canta la massa, alaí alamaia. Adonias quis tomar o reinado de Salomão, foi morto. Abimeleque quis tomar o reinado que era dos seus irmãos, também foi morto. Porque o reinado que Deus põe sobre a tua obra é espiritual, irmão. O governo dessa obra é espiritual, não é humano, não é material. Recebe a glória de Deus para a tua vida. Não desanima. O Senhor está abrindo portais do céu. E o Senhor vai dispensar da sua glória, irmãos. No domingo nós estivemos lá em Araçoiaba da Serra, na região de Votorantim de Sorocaba. E Deus mandou a sua palavra. E eu não sabia. Fui atender batismo. O Senhor mandou a sua palavra. Falando da história de Mefibosete, filho de Jonatas, que tinha ficado aleijado, e depois Davi usou de beneficência com ele, e o trouxe de Lodebar para sua casa real. E depois do batismo acabado, eu vi que o irmão que veio se batizar tinha dificuldade de locomoção, ainda perguntei na beira das águas, o irmão tem dificuldade para andar? Tem, irmão, eu não entendi muito bem, os músicos estavam tocando, tem as pernas quebradas, ele falou alguma coisa assim, eu vi que ele, até para ficar na água nós tínhamos que estar segurando. E depois que acabou o batismo, soube que o irmão tinha sofrido um gravíssimo acidente e que tinha ficado numa cadeira de rodas e que por uma obra de Deus estava andando de novo e a palavra só faltou falar o nome dele. Irmão, tu não estás esquecido.
Tu não estás esquecido, irmão. Eu esqueço do irmão, o irmão esquece de mim, mas o que fala contigo tem seu nome escrito no livro da vida. Bem-aventurado aquele que antes de ser pastor é ovelha. Se não for ovelha, não serve para ser pastor. Quantas ovelhas entraram aqui essa noite, irmão? Dá glória a Deus. Só as ovelhas, dá glória ao teu Deus. A máscara não impedirá teu coração de dar glória a Deus. Então receba a unção desta santa palavra. Anima-te na presença de Deus. Nós não sabemos, irmão N. Às vezes vem uma chuva sem tamanho que nós pensamos vai acabar tudo. No verão é muito assim. Quando vai dando 5:30 da tarde, ainda a chuva acaba, ainda vem os raios de sol, a gente ainda sente calor, irmão. Deus vai afugentar essa nuvem negra para longe de nós, em nome de Jesus. Fica no Senhor e na santa palavra de Deus. Nossa vontade, irmão, era pregar tudo o que nós quiséssemos, mas a palavra não é nossa, é do Senhor. Ele quem dá a palavra. Unam-se e receba a virtude da palavra de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas aqui entre nós tem um que sabe. E o Senhor te diz pela palavra: tudo o que te falta, Cristo suprirá. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá. Toda língua que te acusar em juízo confessará que o Senhor é Deus na tua vida. Cantalamá, salaía, lamaná, salaía. E nós, quando vemos Davi falar essas palavras: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Como pode um rei ser pobre e necessitado? Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia quem ele era. Bem-aventurado aquele que para subir não precisa descer. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Hoje tu estás humilhado, amanhã Deus vira a tua vida e você sobe num alto retiro. O Senhor me colocou num alto retiro, disse o salmista. Ele é aquele que exalta o necessitado desde o esterco, que põe para sentar entre os príncipes. Irmãos, prepara-te, Deus quer te exaltar grandemente. Outra parte ele dizia: eu deitei e dormi, mas levantei porque o Senhor me sustentou. Eu sou rei sobre Israel, a maior potência bélica do mundo velho, do mundo antigo, a maior potência em comércio, em dinheiro, enfim, em influência. Depois sofreram por intransigência, mas nesse momento os irmãos vejam, depois o reinado de Salomão, com a administração maravilhosa que Deus deu, mas ele sabia: Senhor, tudo isso vem de ti, Senhor. Não é nada meu, eu sei que é tudo do Senhor. Os irmãos podiam estar esquecidos, podiam estar preocupados ou desesperançosos. Receba uma injeção de ânimo pela palavra. Receba a alegria da palavra de Deus. E eu preciso fazer o que Deus me pôs no coração, mesmo sabendo que estamos transmitindo para milhares de pessoas, com todo o respeito. Se o governo dessa obra ainda é espiritual, a palavra também continuará sendo espiritual. Se um dia você tiver que subir aqui, vestido de um personagem, para pregar aquilo que agrade a um ou a outro, tenha a dignidade de não subir, porque Deus se usará de outro, porque o Senhor não dispensará a sua igreja vazia. Irmãos do ministério, recebam a unção e ousadia da palavra, em nome do Senhor Jesus. E que Deus te encha da sua graça. E a pergunta que Deus te manda fazer é uma só e não é duas: posso contar contigo? Posso contar contigo? Posso contar contigo? Pode, irmão Adriel, lá em Campinas? Posso contar contigo, irmão, em Jorge Wetter? Cadê os irmãos do ministério? Tem uma igreja que depende de vocês. Posso contar contigo, irmãos da música, irmãos diácono, irmãs examinadoras? Então, em nome de Jesus Cristo, se você é crente em Jesus, pode dar glória a Deus, porque a mesma glória que passou em Toledo vai passar aqui hoje, no nome de Jesus. No último culto, na penúltima semana de culto em Alphaville, a glória de Deus foi tanta no culto, que eu caí no púlpito, tiveram que vir encerrar o culto. Glória, o irmão William estava lá, outros irmãos, não sei se o irmão Everaldo, o irmão Joãozinho da Campininha, o irmão Aldo estava, porque o Senhor que governa essa obra. Os irmãos pregarão palavra que nem você vai saber que foi você que pregou.
Se nós somos o povo do glória, as línguas de fogo vai cair sobre a igreja de Deus. Nós não precisamos de bagunça, nem de barulho, nem de escândalo, mas nós precisamos da glória de Deus. Esse nós somos o povo do glória, servimos um Deus de glória, coroado de glória, num reino de glória, que vem buscar o seu povo em nuvens de glória. Então, irmãos, vamos animados por nossos lares com essa palavra. E deixemos, irmãos, de muita empolgação, de buscar o Senhor da nossa conveniência, porque se nós esperássemos Deus em barulho, 2 Atos dos Apóstolos não estaria na Bíblia. Ele vem como um grande trovão, vem como uma brisa suave, e é necessário, soube dos irmãos que no último domingo, a glória de Deus esteve aqui no culto pela manhã, e é o Senhor que guia o seu povo. Quando subir, esvaziemo-nos de nós mesmos, e digamos: Senhor, enche-me da tua graça, e não haverá vaso que esteja vazio, que não será cheio da virtude do Espírito Santo. Então vamos em paz, Alamaia, para os nossos lares. A Irmandade aí na internet vai em paz, fique em paz na tua casa. A pandemia começou, e hoje ou amanhã, ou mais amanhã, ela vai acabar. Mas o que está falando com a nossa alma foi Deus ontem. É Deus hoje. Será amanhã e eternamente. Não preciso pregar o que Deus me deu, já vou encerrar. Glória a Deus. Não se preocupe com mudanças de caminhos. Não nos preocupemos, irmãos, com mudanças de caminhos. Se o destino for o mesmo, lá na frente a gente vai se encontrar. O importante não é o caminho. Daqui para Sorocaba tem várias estradas. Umas demoram mais, outras são mais esburacadas, outras têm mais pedágio, outras são mais curtas. Mas todas vão chegar em Sorocaba. Lá em Sorocaba, por onde você vai? Eu vou pela Marechal Rondon, eu vou, sei lá, pela Raposo Tavares, eu vou pela Castelo Branco, eu vou aqui por dentro. Mas nós se encontra lá em Sorocaba. Irmão, se nós vamos para o céu, nós vamos se encontrar todos lá. Como foi o caminho não interessa, o que importa é chegar lá. Eu vou morar no céu, se vocês não vão, pode ficando por aqui. Mas se você vai, pode dar glória a Deus, que nós vamos nos encontrar lá. Nós vamos nos encontrar lá na glória de Deus. Então, irmãos, recebamos esse doce conselho da palavra do Senhor, e amemos a Deus, e vamos viver felizes, porque para nos matar já tem o diabo, viu, irmão? Não precisa fazer papel do diabo. Ele não precisa de ajudante. Ele é bom em fazer o mal. Vamos fazer o bem. E quanto mais recebemos o mal em troca do bem, vamos glorificar a Deus. Isso tem um nome muito desconhecido, mas muito precioso. Chama-se caridade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Me fizeram mal, mas eu continuo fazendo bem. Porque nós não fazemos para ninguém. Fazemos para o Senhor. E nós oramos em secreto, e aquele que nos ouve em secreto, publicamente nos exaltará, irmãos. Tá boa a palavra, irmão? Crê na palavra, viu, irmão? Crê no Senhor Jesus, e estará salva tu e a tua casa. Só não te esqueças, a tua casa será chamada casa de oração. Glória ao nome do Senhor. E o teu Deus, o irmão N está aqui, irmã, já ouvi várias vezes da mãe dele falar, irmã Lloyd, o irmão N subia em alguma coisa e pequenininho pregava a palavra de Deus. Cresceu mais um pouquinho e está pregando a palavra de Deus. E assim Deus vai escolhendo, Deus vai traçando os nossos destinos. Irmão, teu destino está na mão de Deus. Aí fora o povo fala, irmão Aldo, coincidência. Nós vamos criar um novo termo, irmão N, Cristoincidência. É a incidência de Cristo na nossa vida. Não há coincidência. Não há nada acontecido no atropelão, nos planos de Deus. Tudo está dentro de um plano maior. Confia no Senhor. Você não sabe, mas quem começou a obra tem a certeza absoluta que tem condição de terminar ela. E por isso nós viveremos nessa esperança viva. De que no dia que o Senhor tocar, os anjos tocarem a trombeta, nós teremos o único trabalho de erguer as mãos e dizer, Maranata, Maranata. Ora vem sem demora, Senhor Jesus, que eu já estou te esperando desde sempre. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, nós temos diversos irmãos aqui que nós temos prazer que eles façam a última oração
Mas tem bastante irmão com cabelinho branco aqui. Eu vou chamar um mais jovem, porque senão eu tenho medo de encostar na tribuna, que o Covid não brinca. Irmão Isaac, irmão, vem fazer a última oração. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus. Em comunhão, amados, busquemos ao Senhor em agradecimento por esse culto, com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, bom Pai que habita no céu, mais uma vez a tua igreja está de joelho diante da tua presença. Te damos graça por esta preparação que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui, debaixo, Senhor, da tua presença e da tua permissão. Te damos graça pelos hinos cantados diante de ti, Senhor. Aleluia, pela palavra que o Senhor nos enviou, a qual encheu o nosso coração de alegria nesta noite. Pai amado, diante de ti nós te pedimos, Senhor, cobre-nos cada dia mais com o teu sangue. Nos dê entendimento, sabedoria e condição, aleluia, para nós marcharmos até o último dia, aleluia, para ver a tua face como ela é. Cobre-nos, Senhor, para que possamos suportar os dias que vêm assolando essa terra, mas nós cremos, Senhor, que vamos passar e no fim de tudo, vamos glorificar o teu nome também, eterno. Te damos graça pelo teu servo que atendeu o santo culto, aleluia, pelos irmãos que preparaste neste lugar. Te damos graça por tudo, pela nossa vida, pela nossa saúde e pelo alimento, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória ao Senhor, Bendito aleluia. Deus. Glória a Aleluia. Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar em comunhão o hino 129, 129. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Yeah.
Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Bem amados irmãos, irmãs, Deus abençoe a todos que estiveram presentes hoje no culto, os irmãos que nos visitam, que possam saudar as vossas casas, as vossas igrejas, com a santa paz de Deus. Amém. E os irmãos que nos acompanham pela internet, as famílias, quem assiste o culto, irmãos, assiste o culto na primeira transmissão, assiste o culto, as retransmissões, num tempo de aflição, ele pega o celular dele e o Senhor vai fazer ele encontrar essa palavra. No tempo de Davi, como o servo de Deus pregou, o Senhor, através do profeta, chegou na casa de Jessé, o belemita. Belemita, ele era de Belém. O Senhor marca onde tem a benção. Depois de 1000 anos, o Senhor chegou em Belém e nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se preocupe, o Senhor encontrará o caminho da tua casa também. Que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.